Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui direto da ADMP TV em Uberlândia. É sempre um prazer ter você conosco para juntos estudarmos sobre as lições da escola dominical da Revista de Jovens. Mas se por acaso você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, ADMP TV, faça isso agora. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa também o seu comentário, que é muito importante para o engajamento aqui na plataforma do YouTube. Também, se for possível, compartilhe essa aula nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, e eu tenho certeza que essa aula edificará muitas pessoas. Então pegue sua caneta, seu bloco de anotação, sua Bíblia, sua revista e vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos? Hoje nós falaremos sobre a lição de número 6, que está imperdível, mas vale a pena te relembrar. Se você ainda não deixou o seu like, não deixou seu comentário, faça isso agora. Comente algo que você gostou dessa lição, comente algo que você sente que é importante em compartilhar conosco, que nós teremos o imenso prazer em estar lendo esses comentários, respondendo esses comentários, porque também nos ajuda no engajamento dessa plataforma aqui do YouTube e assim, consequentemente, nos ajuda a alcançar mais pessoas e edificar mais vidas através do ensino da Escola Bíblica Dominical. Bom, a lição de número 6 traz como título: Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. O texto principal se encontra na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz da seguinte forma: Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Relatos de Paulo para nós e para a igreja aos Romanos. O resumo da lição diz assim, olha, a compreensão clara do que seja o reino de Deus é fundamental para todo aquele que deseja seguir a Jesus. O texto bíblico desta lição se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao versículo 25. Mas vamos fazer o seguinte, antes de nós lermos o capítulo 17, versículo 20 ao versículo 25 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, nós vamos para a introdução, porque o texto bíblico tem um paralelo muito importante com o tópico inicial, o tópico primeiro. Então, quando nós formos começar o tópico primeiro, nós voltaremos no texto bíblico, leremos e tiraremos as minúcias que são importantes para entendermos nesta lição, compreendermos de maneira mais eficaz a respeito do reino de Deus. Então, para nós fazermos essa introdução, já que estamos falando do reino de Deus e falaremos ainda mais sobre esse assunto tão importante, tão gostoso do nosso fundamento cristão, vale a pena algumas perguntas. A primeira pergunta para a sua reflexão, para a minha reflexão, é: o que é o reino de Deus? Para por um instante, pense sozinho agora. Se quiser, pause esse vídeo por alguns segundos e pergunte para você mesmo, o que é o reino de Deus? Sim, às vezes falamos tanto sobre o reino de Deus, mas pouco compreendemos, pouco sabemos e o mais importante, pouco também sabemos explicar sobre o reino de Deus. Só que outra pergunta vem fortalecendo a mesma. Quais as características do reino de Deus? Ou onde está o reino de Deus? Quando nós fazemos essas três perguntas, quando nós olhamos para essas três perguntas, respostas precisam ser dadas. E quais são as suas respostas? Como você definiria o reino de Deus se alguém te perguntasse exatamente essas perguntas? Depois disso, nós precisamos perguntar para nós mesmos: será que temos tal compreensão? Será que estamos trabalhando para manifestar de modo efetivo o reino a esta geração? Olha que pergunta que confronta eu e confronta você. Será que estamos trabalhando para manifestar, não de qualquer maneira, mas de modo efetivo, o reino de Deus para esta geração? Nós somos representantes de Deus, do reino de Deus
para esta geração. Será que eu e você estamos manifestando isso de forma efetiva? O primeiro tópico desta lição fala exatamente sobre isso. O que é o reino de Deus? Mas precisamos entender que o reino de Deus não é um reino terreno, não é um reino geográfico, não é um reino politicamente limitado. Definitivamente, o reino de Deus não é limitado. O reino ele começa com o trabalho do Espírito de Deus na vida e no relacionamento das pessoas. Assim devemos evitar olhar para as instituições ou programas em busca da evidência ou de evidências do reino de Deus, porque cá entre nós existem muitas igrejas, instituições religiosas que estão vivendo não o reino de Deus, não a manifestação do reino de Deus, mas estão vivendo o reino próprio, o império humano, o reino terreno, o reino de homens e interesses pessoais. Por isso devemos evitar de olhar para a instituição B, para o programa C e D e dizer, ali está a evidência do reino de Deus. Não. Existem muitos programas, muitas instituições que têm vivido os seus impérios e os reinos terrenos e não o reino de Deus. Tiago, mas vem cá, como faz para nós entendermos o que é o reino de Deus através das palavras de Jesus? Ora, nós temos que voltar então no texto bíblico que nós falamos. Assim que entrarmos, lembra, no primeiro tópico dessa lição, nós recorreremos ao texto bíblico do Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo 17, versículo 20 e versículo 25. Redobre a sua atenção aqui, olha. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, olha que interessante, os fariseus estão interrogando Jesus dizendo, quando havia de vir o reino de Deus? Eles estão dizendo, quando há de vir o reino de Deus? Quando esse reino será manifestado entre nós? Só que para nós entendermos esse texto, precisamos analisar o contexto. Só que antes, vamos ler o texto, continuar lendo? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Versículo 21. Nem dirão ele-o aqui ou ele-o ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Versículo 22, e disse aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades e nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Versículo 25 e último do texto bíblico. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Perceba o versículo 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. O intuito e objetivo de Jesus nunca foi ser aprovado por esta geração. O intuito e objetivo de Jesus sempre foi ser aprovado pelo Pai e agradar o seu Pai. Quem quer agradar homens em detrimento de agradar a Deus, cuidado, porque o objetivo principal daquele que segue a Cristo não é agradar os homens, é agradar a Deus, é agradar a quem aquele que segue, é agradar o seu Senhor. Mas deixa eu voltar. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Tiago, você falou para mim aqui há poucos minutos antes que precisamos analisar o contexto. Sim, isso serve para tudo. Sempre que você ler a Bíblia, seja na sua casa, na igreja, aonde quer que for, e se deparar com um texto que você não teve tanta clareza, objetividade, tanto entendimento, pare, olhe para o texto e principalmente olhe para o contexto, porque a Bíblia, ela vai interpretar a própria Bíblia. Ela vai nos trazer clareza da própria Bíblia. Então o contexto, ele vai nos trazer clareza do texto em pauta. Tiago, então peraí, já entendi que é necessário olhar o contexto. Mas qual que é o contexto e qual a importância desse contexto para nós compreendermos essa lição? É toda. Ora, as grandes escolas rabínicas nas quais os fariseus tinham recebido o seu treinamento e a sua visão teológica ligavam a vinda do Messias à chegada do reino de Deus. Dessa forma, eles acreditavam em um reino literal, de poder
político judaico. Lembra que o povo judeu estava sob a opressão do Império Romano, de Herodes, de toda aquela questão de Tito, Vespasiano, todo aquele Império Romano estava oprimindo, através do Império Herodiano, o povo judeu. Então eles ligavam e acreditavam que o reino de Deus seria um reino literal de poder político, livrando-os do jugo romano e fazendo deles senhores do mundo. Você entendeu isso? Se não entendeu, volta esse vídeo porque é necessário você entender o início para você compreender as demais coisas. Eles esperavam alguém de sucesso. Esperavam alguém que tiraria o César do trono e se colocaria nesse trono. Ou seja, poder político. Esse poder político judaico. Eles esperavam alguém que falasse para César, não, a partir de agora eu tiro você do trono e eu me assento nesse trono como poder político, libertando o povo judeu do jugo opressor do Império Romano. Mas pelo contrário, eles não queriam alguém que em vez de tomar o trono, tomasse uma cruz. Só que em vez de Jesus vir para tomar o trono de César, o lugar de César, Jesus veio para tomar o meu e o seu lugar na cruz. Meu Deus! Por isso, eles fizeram essa pergunta a fim de colocar Jesus em uma posição difícil. Em uma difícil situação quanto à resposta. Só que o texto vai dizer que Jesus olha para eles e diz, não, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso foi um choque para eles, porque contradizia a doutrina defendida pelos fariseus sobre o tema do reino de Deus. O tema da teologia rabínica, das escolas rabínicas, acreditava que o reino de Deus era literal. Jesus vem dizer, não, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com aparência política judaica. O reino não é produto de conjuntura política humana, de interesses pessoais, de critérios humanos, de sucesso financeiro ou financeira, ou adesão popular. Não. O reino tem os seus princípios intangíveis, como o amor, a misericórdia e justiça. Quanto tempo e energia as pessoas perdem confundindo preferências pessoais com o reino de Deus. Olha para cá, olha nesses olhos aqui. O reino de Deus não é as suas preferências pessoais. O reino de Deus não são as minhas preferências pessoais. O reino de Deus tem os seus princípios intangíveis. Jesus não vem para restaurar politicamente Judá. Não, Jesus vem para libertar o oprimido. Pega a sua Bíblia aí, abra comigo Isaías capítulo 61. Versículo de número 1. Isso é importante para nós compreendermos o motivo para qual Jesus veio. E não foi, a primeiro instante, para restaurar o poder político do povo judeu. Não. O texto vai dizer de Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Então eu repito para você, Jesus vem não para a restauração política de Judá, a primeiro instante. Jesus vem para libertar o oprimido e o cativo. Só que preste atenção numa coisa, precisamos separar duas coisas. São assuntos e lições primordiais para o entendimento do reino de Deus. O reino de Deus que Jesus está se referindo nesse texto lucano, do Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, tange ao reino presente da dispensação da graça. Não tem nada a ver com aquele reino milenar, que hoje nós não falaremos sobre ele. Nós falaremos sobre um reino espiritual, que está no coração daqueles que irão se submeter ao reinado de Cristo. E eu preciso dizer para você que o reino de Deus é um reino que está disponível para todos. Não foi isso que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 37? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
rios de águas vivas correrão do seu ventre. Oh, glória a Deus! Jesus disse, se alguém tem sede, que venha até a mim e beba, e será saciado. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre, do seu interior. Jesus está dizendo, todo aquele que tem sede, ou seja, o reino de Deus, essa saciar de sede, ela é tangível a todas as pessoas que desejam, que creem em Cristo e no seu reino. Então, eu repito, o reino de Deus está disponível para todos que o desejam. Olha esta frase aqui, olha esta frase. Para alguns, o reino de Deus é uma promessa esperada, assim como era, ou assim ainda como é para o povo judeu. Uma promessa que eles acham que ainda vai acontecer, porque ainda para eles, na visão teológica, rabínica deles, não aconteceu. Então, para alguns, o reino de Deus é uma promessa esperada, mas para os que creem em Cristo, é uma realidade vivida. Não 5 segundos de silêncio. Esta frase é profunda e você precisa compreender a importância dela. O reino de Deus para nós não é uma promessa esperada, é uma realidade vivida. Jesus disse para os fariseus, o reino de Deus está entre nós, está entre vós, mais do que está entre nós ou entre as pessoas, o reino de Deus está em nós, interiormente, jorrando da água da vida. Não foi isso que Jesus disse em João 7, 37, 38? Só que essa mesma sequência de raciocínio nos faz entrar no tópico 2 dessa lição, que diz da seguinte maneira, o que não é o reino de Deus. Ora, para nós entendermos esse tópico, precisamos nos atentar ao texto principal de hoje, que se encontra em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Eu espero que você esteja abrindo a sua Bíblia ou prestando bastante atenção aqui para que nós possamos compreender e crescermos juntos nesse assunto. Paulo vai trazer um ensinamento precioso para a igreja de Roma, dizendo, porque o reino de Deus não é. Então o tópico vai dizendo, o que não é o reino de Deus. Aí Paulo vai reafirmando, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. A regra aqui é a mesma. Para que possamos compreender esse texto, precisamos de maneira urgente compreender o contexto. Thiago, qual que era o contexto? Bom, para o apóstolo, aquela igreja estava enfrentando uma perigosa situação por causa da terrível confusão entre aquilo que é essencial e aquilo que é fútil. Então vamos nos contextualizar. Aquela igreja, a igreja de Roma, está vivendo um dilema muito perigoso. Thiago, é um dilema grande? Não, como eu acabei de dizer, não é aquilo que é essencial. O que eles estavam pecando era naquilo que era fútil. A perigosa situação, uma das mais perigosas situações, não são com as situações perigosas macros, mas são com as micros. Por isso que em Cântico dos Cânticos, o texto vai dizer assim, cuidado com as raposinhas. As pequenas situações, as fúteis situações, as pequenas ocasiões, as raposinhas menores, cuidado é com elas, porque elas que vão entrando de forma bem peculiar, de forma bem rasteira e vai comendo a vinha, o jardim, vai danificando, vai estragando, vai rodeando, vai fazendo o que tem que ser feito como uma raposinha, destruindo o jardim. Então, cuidado com as pequenas situações, as situações fúteis. E o apóstolo Paulo estava preocupado, porque estava havendo um dilema alimentar entre eles. Alguns estavam dizendo que podiam comer a carne sacrificada aos ídolos, porque naquele tempo da igreja de Roma, ali onde Paulo está escrevendo, na região de Corinto, aquela região grega, existiam os grandes templos pagões. E as carnes que eram sacrificadas naqueles tempos para Afrodite, para os demais deuses, desciam desses templos e iam para o comércio comum da cidade, nas praças comuns.
E ali eram vendidas em açougues. Só que algumas pessoas tinham entendimento que aquela carne que era trazida dos templos pagãos e vendida nos locais comuns, os mercados da cidade, eram comidas e carnes oferecidas a deuses, oferecidas a rituais pagãos. Então foram divididas dois grupos nessa cidade, nessa igreja. O grupo de pessoas que diziam, não tem nada a ver, pode comer, pode se alimentar, não tem problema algum. Mas o outro grupo já diziam, é um absurdo, isso é pecado, isso é blasfêmia, isso é algo errôneo, equivocado da nossa parte. Então perceba que é uma situação fútil. Mas o apóstolo Paulo estava enfrentando esse desafio. E Paulo escrevendo a carta aos Romanos, uma igreja que ele não fundou, mas que ele estava discipulando, Paulo vai reforçar os princípios basilares do evangelho, como a paciência, Romanos capítulo de número 15, versículo 5, a misericórdia, versículo 7 do capítulo 15, a empatia, versículo 14 do capítulo 15. Assim, não podemos perder tempo com provocações uns com os outros, Gálatas capítulo 5, versículo 15, difamando irmãos, gerando ataques mútuos. Foi isso que Paulo alertou muitas vezes à igreja de Corinto, que não haja entre vós dissensões. Porque nós que fazemos parte do reino de Deus, devemos manifestar a paciência, a misericórdia, a empatia, a alegria, a paz e a justiça. Porque esses são os princípios basilares do evangelho, os princípios intangíveis do reino de Deus. Por isso que no versículo 17, Paulo vai nos mostrar o significado da verdadeira religião. Mas antes de falar do versículo 17, eu quero que você dê uma olhadinha comigo no versículo número 13. Nós estamos falando de princípios basilares do evangelho. Olha como Paulo vai tratar essa situação. Comer ou não comer carne? Aí Paulo vai dizer, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus Cristo, que nenhuma coisa é de si imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Paulo está dizendo, não é pecado, mas se por alguém tem como imundo, para que esse, aí diz o texto, para esse é imunda, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, ou seja, se por causa do alimento o teu irmão fica chateado, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Paulo está dizendo, se o que você faz, por mais que não seja pecado, por mais que não seja errado, mas faça o teu irmão pecar, então pare de fazer. Pare de praticar. Por amor ao próximo, para que não haja contenda, tropeço, escândalo, é melhor você sofrer o dano e parar disso. Isso não vai te fazer perder a sua... Não! Se é algo simples, fútil, que você deixe de fazer por amor ao próximo. Olha o princípio do evangelho. É empatia, amor para com o próximo. Aí Paulo vem dizendo, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito. Paulo nos mostra no versículo 17 o significado da verdadeira religião. Não é um assunto externo, não é comida nem bebida, mas é justiça. Essa justiça é uma justiça interior e exterior. Essa paz é uma paz de Deus e uma paz com Deus. Abre um parêntese. Irmão, não tem coisa mais importante na vida do que ter paz com Deus. É bom ter paz de Deus? É, mas é fundamental nós termos paz com Deus. É melhor ter paz com Deus do que ter paz com o mundo. Quer um conselho? Tenha paz com Deus, mesmo que isso traga inimizade com o mundo. Eu vou deixar você pensar nisso. Tenha paz com Deus, mesmo que essa paz com Deus te faça inimigo do mundo. O apóstolo ele vai trazer nas suas epístolas dizendo, aquele que se constitui amigo de Deus se torna inimigo do mundo. E aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Por isso, o reino de Deus é justiça interior e exterior, é paz com Deus e paz de Deus e também alegria. Healthy Harley, eu não sei se eu falei certo, estou custando a falar o português, imagina o inglês.
Mas existe esse comentarista que ele vai dizer assim, a alegria é o eco da vida de Deus dentro de nós. Não, eu vou falar isso para você escrever aí no seu bloco de anotação. A alegria é o eco da vida de Deus dentro de nós. Por isso, o homem agradável a Deus, ele manifesta o reino de Deus. É aquele que serve a Cristo sendo justo, conciliatório, caridoso em relação aos demais, não insistindo de forma egoísta, de forma altruísta na sua liberdade cristã. Este homem diz juntamente com Paulo, porque sendo livre com todos, fiz-me servo de todos. Isso é o reino de Deus. É ser livre para servir. É ser livre para amar o próximo. É ser livre para servir uns aos outros. Irmãos, isso é reino de Deus. Reino de Deus não é comida, não é bebida, não é interesse próprio, não é sucesso, não é político. Não, o reino de Deus é paz, com Deus e de Deus. É justiça interior e exterior. É alegria, que é o eco da vida de Deus dentro de nós. O reino de Deus é servir uns aos outros. Mas a pergunta é, Tiago, por fim, o que é o reino de Deus? Eu te respondo, são todas as ações originadas no amor, que promove justiça, paz e alegria para a glória de Deus. O reino de Deus, ele se manifesta ao vencermos pelo poder do Espírito Santo o poder do pecado, da enfermidade de Satanás e não pela conquista de reis e nações. Jesus, quando respondeu aos fariseus, Jesus contradisse a convicção deles. Contradizeu a convicção daqueles fariseus, dizendo, não é pela conquista de reis e nações que vemos o reino de Deus, mas é pela manifestação do poder do Espírito Santo ao vencer o pecado, a tentação, as enfermidades e o poder de Satanás. Foi isso que Jesus disse aos fariseus também, aos religiosos. Lá em Mateus capítulo 12, versículo de número 28, eu abro aqui a minha Bíblia e leio para você, versículo 28, pronto. Jesus disse, mas se eu expulso os demônios, estava havendo um dilema, eles falando que Jesus era o chefe, o Bezebu, aquela questão toda. Jesus vai respondendo dizendo, vou ler a partir do versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse, olha aqui o que eles falavam, versículo 24 melhor, vamos começar? Mas os fariseus, Mateus capítulo 12, versículo 24, olha. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Bezebu, príncipe dos demônios. Olha o que eles falavam. Aí Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Bezebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Aí Jesus vai dizer no versículo 28, que é o principal da agora. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus e, consequentemente, é chegado a vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus é manifestação de poder de Deus. É manifestação de poder contra o pecado, contra as enfermidades e contra as forças espirituais da maldade, contra Satanás e não pela conquista de reis e nações. Está anotando isso? Está escrevendo isso? Assim nós vamos para o tópico de número 3, que diz assim, vivendo o reino de Deus. Olha, Paulo ele constatou um grande problema na igreja em Corinto. Um pernicioso grupo de indivíduos rebeldes, insubmissos, arrogantes, presunçosos, orgulhosos, estavam causando um grande tumulto. Paulo vai intitular esse grupo como os superapóstolos. Isso eu estou falando da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5, capítulo 12, versículo 11. Eles estavam promovendo crises relacionais, contendas por poder entre aqueles irmãos. Para o apóstolo, eles eram embusteiros, que se anunciavam como verdadeiros representantes de Deus, mas não passavam de falsos profetas, de falsificadores da palavra. Não passava de vendedores baratos da graça. Não passavam de falsificadores daquilo que é verdadeiro.
Eles eram homens gananciosos. É isso que Paulo está dizendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Hoje, na atualidade, não é muito diferente, não. Será que você não conhece um superapóstolo, um falsificador do evangelho, que diz ser representante do evangelho, mas não é? Nós estamos vivendo esta fase. Perceba que parece que os problemas vão se repetindo ao longo dos anos. Eles vão falando, no reino de Deus é isso, interesses próprios, mas não é. O reino de Deus nós já entendemos o que é aqui nessa lição. Na atualidade não é muito diferente. Há os que se acham fiéis à palavra, mas são mercadores, são profanos, são falsos. Os que vivem a semear contendas dentro da igreja, vão para as redes sociais, gerar contenda entre irmãos, gerar contendas de igreja a igreja. Eles falam mal dos líderes evangélicos, falam mal das lideranças da igreja, falam mal da igreja e dizem ser representantes do evangelho. Paulo disse, não é assim. O evangelho, o reino de Deus não é assim, não é contenda, não é blasfêmia, não é gerar desconforto na comunidade, não. Por isso, precisamos entender que a vida no reino é de doação, de dedicação ao outro. Quem vive no egoísmo serve ao maligno e não ao Altíssimo. Eu vou repetir. Isso daqui é para quando você vê aquele líder que diz ser representante do evangelho falando mal de outro, gerando contenda, gerando intriga, gerando dissensões. Você vai lembrar de mim e vai dizer, esse não é um representante do reino de Deus. Esse é um representante do diabo. Tiago, mas está falando que segue a Jesus. Judas também seguia Jesus. E deixou o diabo roubar o seu coração, roubar a sua mente. Cuidado, porque a vida no reino é uma vida de doação, de dedicação ao outro. Quem vive no egoísmo serve ao maligno e não ao Altíssimo. Por isso eu termino dizendo, pelo fruto conhecemos quem é do reino de Deus ou quem é do reino do maligno. E eu termino concluindo esta lição fantástica na conclusão da lição de número 6. Como servos do reino de Deus, nosso dever é colaborar para manifestar o rosto de Cristo nessa geração. Oh, glória a Deus! Que Deus nos dê graça para que possamos ser manifestantes do rosto de Cristo, do reino de Deus na nossa geração. Logo, não cabe a nós muito desentendimentos. As divergências são naturais entre os seres humanos, mas a falta de comunhão não pode existir entre nós. Não podemos esquecer de que as palavras que portamos têm poder para mudar a realidade, o mundo aqui e agora. Eu repito, as divergências são naturais. Às vezes vai ter desentendimentos, mas não podemos viver nas dissensões, nos desentendimentos. Precisamos o mais rápido possível trazer reconciliação, perdão, paz, justiça e alegria de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é coisas terrenas, não é exterior, mas o reino de Deus é interior e está em mim, está em você, está entre nós. Gente, que lição fantástica! Eu tenho certeza que você sai daqui compreendendo de forma melhor e mais eficaz o que é o reino de Deus. Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Eu quero deixar um abraço bem forte para você. Compartilhe essa aula, comente aqui embaixo nos comentários. E que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa de uma maneira muito especial e que possamos sempre manifestar o reino de Deus, não para a nossa glória, mas para a honra e para a glória do reino de Deus. Romanos 11, 36. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.